Hoje nós vamos trabalhar a competência 3, tratar do que você precisa saber para conseguir uma excelente nota nesta competência. Fique comigo! Lembrando que eu sou a professora Marijane Fernandes e eu sou professora de língua portuguesa. Já comecei a trabalhar a competência 1, que fala sobre a norma culta, competência 2, que diz respeito ao entendimento da proposta, ao entendimento do tipo de texto pedido pela banca e ao repertório sociocultural. Na competência 3, a banca quer saber se você sabe planejar corretamente a redação e se tem opinião própria. Se você consegue levantar argumentos para defender o seu ponto de vista. Eu digo que a competência 2 e a competência 3 formam a essência da redação. Está nelas o foco do argumento que você vai levantar. Na competência 3, a banca diz que o candidato deve ser capaz de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Quando começa com este primeiro ponto de selecionar, é exatamente nesse momento que você vai ter o cuidado de escolher os argumentos mais fortes para defender. Eu sempre digo aos meus alunos que eles façam uma espécie de brainstorm antes de planejar o texto. O que é um brainstorm? Um brainstorm diz respeito à chuva de ideias. É no brainstorm que você vai lançar todas as ideias, todas as informações e você joga ali de forma aleatória para depois selecionar o que há de melhor. Justamente quando tem nesta parte de selecionar, se você no brainstorm trabalhou sobre o tema a persistência da violência contra a mulher, é o tema da redação. Levantou os argumentos. Que argumentos você mostra que ainda existe a violência contra a mulher, mas não só existe, ela persiste? Qual o argumento que você vai usar? O argumento 1 para comprovar a tua tese, qual o argumento 2 que você vai comprovar? Junto desses argumentos, você já pensa nos argumentos secundários para a defesa desta microtese. O que é uma microtese? São os argumentos de defesa da tua tese. Quando você faz essa chuva de ideias, que você colhe todas as informações, você seleciona, você escolhe aquele argumento que você tem mais conteúdo para defender. As ideias são muitas, mas você tem que escolher as melhores ideias. Depois de selecionar, você vai relacionar. O que é isso? Você vai encadear. É preciso fazer a progressão das ideias. Você não joga no texto aleatoriamente. Aqui diz respeito a esta progressão. Por exemplo, você pega o argumento que você coloca no desenvolvimento 1, teu argumento 1, a tua microtese 1, e você pensa o seguinte: a violência contra a mulher persiste porque, embora existam leis, além da Lei Maria da Penha, já exista outra lei que ajude a trabalhar essa questão da violência, mas os casos eles se tornaram rotineiros nas mídias e é comum encontrar casos de feminicídios ou outros tipos de violência. Lembrando que há vários tipos de violência contra a mulher e você vai defender. Esse é o melhor argumento. Que ideias secundárias, argumentos secundários você tem para comprovar? Se você coloca a sua microtese no primeiro período de desenvolvimento e abre mais 2 períodos para a defesa dessa microtese, um você começa a explicação e no outro você faz a progressão. O que mais você poderia informar em torno deste seu primeiro argumento? É claro que não pode misturar, não pode deixar uma salada, não pode deixar um mingau, mas a progressão é dentro daquilo que você está trabalhando. Os alunos sempre me perguntam: professora, como é que eu posso fazer esta progressão?
fazendo leituras. É para isso que o candidato, durante o ano todo, até o dia do vestibular, ele treina a redação. É onde ele busca leituras e mais leituras, né, onde ele recolhe as informações. Daí a ideia do brainstorm, antes de fazer cada texto, isso vai te ajudar a trazer mais leituras e mais informações para fazer a progressão do texto. O próximo passo é organizar. O que é isso? É fazer uma hierarquia. É uma hierarquia dos argumentos que vêm por primeiro e os secundários. A tese você apresenta na introdução. As microteses você vai defender esta tese. A microtese 1 você coloca no desenvolvimento 1, a microtese 2 você coloca no desenvolvimento 2. Quando chegar na conclusão, você reafirma a tese. Observaram a ideia da hierarquia? Quando chega no desenvolvimento 1, que você coloca a microtese, existem os argumentos secundários que você vai defender este argumento da microtese. E no desenvolvimento 1, todos os argumentos secundários giram em torno da microtese. E a conclusão, você vai escolher o tipo de conclusão que você vai fazer. Você decide de forma antecipada se coloca a intervenção em cada parágrafo de desenvolvimento, se coloca a intervenção na conclusão. Tudo isso você decide antes. É o planejamento. O planejamento ele é antecipado. É antes da produção do texto. Geralmente os alunos, com muita pressa, gostam de sentar e já ir escrevendo o texto sem nenhum planejamento. Vai dar errado. Você vai deixar lacunas. Você não pode deixar lacunas na competência 3. O outro passo é interpretar. Todas as informações que foram antes selecionadas, relacionadas, organizadas, você vai interpretar. É nesta parte que há a apreensão dos sentidos, onde nasce a autoria própria, onde se verifica que todo o pensamento crítico vem do produtor do texto. Nesta parte da interpretação, não é só uma cópia, não é só reproduzir o que o outro falou, mas é escrever o que você pensa sobre o tema. Quando o candidato enche o texto de repertório sociocultural, a ideia é do outro. No texto dissertativo ou argumentativo, deve haver a ideia própria do produtor, deve ter autonomia, deve ter produção de quem escreve, não deve ser cópia. E depois desse planejamento, você está preparado para escrever o texto. Como é que o candidato vai ser avaliado na competência 3? Se ele ficar no nível 0, que não é o nível desejável de jeito nenhum, não vai zerar a redação. A competência que não existe o nível 0 é a competência 2. Porque se zerar a competência 2, zera todo o texto. Aqui na competência 3, se o texto for tangente ao tema e sem direção, o que é um texto sem direção? Aquele texto em que o candidato escreve para todos os lados, sem nenhum planejamento. Fala de violência numa linha, fala de educação na outra, depois volta para a violência, depois fala de casamento, ou seja, ele não tem um planejamento, ele não tem nenhuma direção. Se o texto for esse emaranhado de palavras, não é texto, não há planejamento, não há nada de estrutura. Então vai ser 0 nesse nível. Ele pode até apresentar o repertório. Se ele apresentar algum repertório, ele vai ser pontuado lá na competência 2. Mas na competência 3 é preciso ter alguma direção. O nível 1, que diz respeito, tangenciou o texto. Se o candidato tangenciar o texto, ele não passa de 40 pontos, que vale o nível 1. Mas o que mais faz o candidato ficar com 40 pontos? Ele fez a abordagem completa, mas o texto dele é sem direção, é sem planejamento. Ele não organiza a tese na introdução, ele não organiza os argumentos que ele vai falar, tá uma salada, tá pior do que cego em tiroteio. Ele vai ficar no nível 1, ele vai ficar com 40 pontos, que não é bom. No nível 2, 80 pontos. O que faz o candidato ficar com 80 pontos? Então, existe uma direção no texto dele, ele aborda todo o tema, não está tangente, mas existem muitas falhas.
ou então ele só vai desenvolver uma informação. Ele vai falar sobre a violência contra a mulher e ele resolveu falar que a violência contra a mulher existe porque o mundo é machista, porque existe um predomínio do pensamento patriarcal e ele só fala sobre isso, ele rodeia em torno disso, ou seja, ele desenvolve apenas um ponto, ele rodeia, não há progressão, não há mais informação, então o texto dele vai ficar em 80 pontos. Ou existem muitas falhas. Ele até fala ali de 2 argumentos, ele coloca mais de uma informação, mas ele deixa muitas lacunas, ele deixa muita coisa sem preencher, ele diz que precisa haver estratégia política, mas não diz qual é essa estratégia, ou diz que precisa haver políticas públicas, mas quais são essas políticas, ou seja, vai deixando o texto cheio de lacunas, e isso faz com que o candidato fique com 80 pontos. Outro problema também é se houver uma contradição grave. O candidato diz que há violência contra a mulher desde a época da colonização. Quando chega lá no 3º parágrafo, ele diz que a violência contra a mulher é recente, ou seja, ele se contradisse. Ele passou uma informação e depois ele negou esta informação. Não passa do nível 2. O nível 3, que é o nível mediano, 120 pontos, existe um projeto de texto, já existe um texto com direção, mas existem algumas falhas. Não tantas falhas, tantas lacunas como as que ocorreram ali para ganhar o nível 2, mas ainda existem algumas. E ele chega a desenvolver também algumas informações, mas outras não. É um projeto de texto ali que há muitas lacunas, ele até cita os 2 argumentos, ele até fala em um parágrafo e outro, mas ele deixa lacunas, ele não desenvolve, ele não faz a progressão. O nível 4 vale 160 pontos e o nível 5 vale 200 pontos. O desejável é o nível 5, com certeza. Entre o nível 4 e o nível 5 é exatamente a questão das lacunas, das falhas. Para ganhar o nível 5, as falhas é uma falha assim bem pontual, bem leve, algo assim que possa deixar passar. Se houver poucas falhas, fica com 160. É muito comum hoje o aluno ficar com 160, dificilmente ele consegue 200 pontos na competência 3, porque a competência 3 é o planejamento estratégico, vai da introdução à conclusão. Inclusive a intervenção. Nós sabemos que a intervenção é a competência 5 do Enem. Se colocar os 5 elementos da intervenção, ganha 200 pontos. Mas o que tem a ver a competência 3 com a intervenção? O candidato ele argumentou sobre a violência contra a mulher e disse que um primeiro problema da violência contra a mulher era a questão da educação, que o homem não tinha, e o segundo é a questão econômica. São argumentos diferentes. Para resolver esse problema, o candidato tem que encontrar agentes diferentes, mas quando chega na intervenção, ele fala apenas do Ministério da Educação, não coloca um agente para resolver o problema da economia. Mas ele colocou os 5 elementos da intervenção. O que acontece? Ele ganha 200 pontos na competência 5, mas ele não ganha 200 pontos na competência 3. Que a competência 3, eu digo que é aquela competência enxerida, que ela está em todos os pontos. Você não pode deixar uma palavra aberta, você não pode deixar uma palavra sem explicar, você não pode dar rodeios. Às vezes o aluno ele vai explicar, mas ele explica a mesma coisa, ele está rodeando na mesma informação. Competência 3 é uma competência muito chata. Nós vamos avaliar uma redação da aluna Maite Maria, que ganhou nota 1000 no Enem de 2021. Esse texto eu também tirei da internet, ela é da Paraíba, e o texto diz o seguinte: nós vamos avaliar a competência 3. E eu vou tentar aqui me segurar na competência 3, porque às vezes eu quero avaliar as outras competências. Então é aquela coisa, às vezes a redação ela ficou com nota 1000, mas assim, avaliadores e avaliadores. Eu, como professora de sala de aula, só que era a professora mais chata. Eu estou preparando meus alunos
para fazer uma prova. Então eu tenho que cobrar muito mais do que a banca vai cobrar. A Maitê, ela começa a introdução da seguinte forma: no célebre texto As Cidadanias Mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social, isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. O Enem de 2021, invisibilidade e registro civil, garantia do acesso à cidadania no Brasil, ela começa o repertório apresentando o assunto e falando de direitos. Observem o ponto estratégico da candidata. No segundo período, ela coloca um todavia. Um todavia é uma conjunção que faz surgir o argumento, é o contra-argumento. Todavia, no contexto odierno, a invisibilidade intrínseca, a falta de documentação pessoal, distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Aqui ela apresentou o ponto de vista dela, mostrando que há um distanciamento dos direitos pela falta de documentação. Apresentou o repertório, fez gancho, está tecendo o texto dela, não está deixando brecha, não deixa lacunas. Nesse cenário, a garantia de acesso à cidadania no Brasil tem como estorvos a burocratização do processo de retirada do registro civil, primeiro argumento dela, bem como a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Ela já diz as duas microteses, os dois argumentos que vão defender a tese dela. Armou muito bem a introdução. No desenvolvimento 1, ela apresenta o primeiro argumento pela ordem. O planejamento dela é estratégico. Nessa perspectiva, é importante analisar que as dificuldades relativas à retirada de documentos pessoais comprometem o acesso à cidadania no Brasil. Ela fala dessa dificuldade de documentos, da falta de documentos, que isso compromete a cidadania, o acesso à cidadania no Brasil. Ela tanto traz de volta o primeiro argumento, quanto ela não perde de vista a frase temática. Muito bom. Nesse sentido, ainda que a gratuidade do registro de nascimento seja assegurada pela Lei de número 9.534 da Carta Magna, os problemas associados à documentação civil ultrapassam a esfera financeira, haja vista que a demanda por registros civis é incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas pelos órgãos responsáveis, o que torna o processo lento e burocrático. E ela passa a informar por que dessa falta da documentação. Ela está dando progressão ao argumento, ela fez a hierarquia, ela escolheu o melhor argumento, ela fez a organização de quem viria por primeiro e ela comprova, ela interpreta, não fica apenas no ponto de vista de outro. Sob tal óptica, a realidade brasileira pode ser sintetizada pelo pensamento do sociólogo francês Pierre Bourdieu, o qual afirma que a violência simbólica se expressa quando uma determinada parcela da população não usufrui dos mesmos direitos, fato semelhante à falta de acesso à cidadania relacionado aos imbróglios da retirada de documentos de identificação no país. E comprova, ela vai e volta no repertório, ela vai tangendo o texto, ela vai tecendo o texto, ela vai dando progressão ao texto. No desenvolvimento 2, que é o terceiro parágrafo, ela coloca: outrossim, é válido destacar a ausência de engajamento social como fator que corrobora a invisibilidade intrínseca à falta de documentação. Essa falta de engajamento social é a indiferença da sociedade que ela coloca como segundo argumento. Fica claro, pois, que a indiferença da sociedade diante da importância de assegurar o acesso aos registros civis para todos os indivíduos silencia a temática na conjuntura social, o que compromete a cidadania de muitos brasileiros, haja vista que a posse de documentos pessoais se faz obrigatória para acessar os benefícios sociais oferecidos pelo Estado. E ela coloca a indiferença da sociedade, diz que isso prejudica o acesso à cidadania e um dos benefícios são os benefícios sociais. Ela vai construindo. Sob esse viés, é lícito referenciar o pensamento do professor israelense Yuval Harari, o qual, na obra 21 lições para o século XXI, afirma que grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os reais problemas do mundo, o que favorece a adoção de uma postura passiva e apática. Termina dizendo que isso ocorre com grande parte dos indivíduos.
esses indivíduos que não conseguem ser solidários com o outro, que passa necessidade, que não tem documentação, como é o caso aqui que ela está defendendo. E para concluir, vamos verificar se na intervenção dela, que ela deixa para colocar na conclusão, ela consegue trabalhar todos os pontos. Torna-se imperativo, portanto, que cabe ao Ministério da Cidadania, como importante autoridade na garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros, facilitar o processo de retirada de documentos pessoais no Brasil. Ela não reafirmou a tese, mas eu não vejo o Enem reclamar por essa reafirmação da tese. O certo seria reafirmar, para deixar o texto bem construído, mas o Enem não tira pontos por isso. Ela já vai direto mostrando que o Ministério da Cidadania é a autoridade competente para facilitar essa retirada de documentos. A medida deve ser realizada a partir do aumento de vagas ofertadas diariamente nos principais centros responsáveis pelos registros civis, além do estabelecimento de um maior número de funcionários, a fim de tornar o procedimento mais dinâmico e acessível, bem como garantir o acesso à cidadania aos brasileiros. O primeiro argumento ela cumpre. O segundo, ademais, fica a cargo do Ministério das Comunicações estimular o engajamento social por meio de propagandas televisivas e nas redes sociais com o fito de dar visibilidade à temática e assim assegurar os direitos cidadãos. Ela fala sobre o segundo, coloca o Ministério das Comunicações aqui para trabalhar o segundo ponto. Realmente, ela não deixa brecha, ela consegue preencher todas as lacunas, ela faz um planejamento estratégico, ela pontua direitinho, ela seleciona, ela organiza, ela interpreta, ela consegue preencher a competência 3. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o meu like, de enviar esse vídeo a outras pessoas que precisam. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. E até a próxima!